Bom dia, pessoal do oitavo ano. Vamos começar mais uma aula de educação física e hoje a gente vai falar sobre o jiu-jitsu, conteúdo que a gente estudou em sala, mas eu queria estar revisando para vocês aí. Primeiro eu quero que vocês peguem o livro de vocês no capítulo 1, na página 284, que a gente vai falar sobre a origem, a história, a pontuação do jiu-jitsu. Primeiro eu preciso saber a história do jiu-jitsu. Resumidamente aqui, eu falo para vocês que a história começou um tempo atrás, do tempo ainda dos samurais japoneses. E eles utilizavam a luta como uma arte de combate. Porém, depois de um tempo e tudo mais, ela foi marginalizada. O pessoal não gostou dos golpes, não gostou da luta e a forma de combate deles. Até então, depois de um tempo, o mestre Jigoro Kano, ele foi lá e revolucionou o jiu-jitsu e criou o judô. Ele recriou. Então ele mudou algumas regras, a forma de combate, os princípios e deixou para trás o antigo jiu-jitsu. O nome e origem do jiu-jitsu significa suavidade ou caminho suave também. O jiu-jitsu é uma arte marcial com origem na Índia, que utilizava várias técnicas e golpes para derrotar o oponente. Equipamentos. É necessário somente o kimono. Por quê? Porque essa é uma luta que ela não é agressiva, é uma luta que não possui chute nem soco. Então, o objetivo da luta é técnica. A pontuação no judô, ela é dividida em 4. Quem tiver maior pontuação ganha o combate. Então, primeiro vocês precisam saber que o ippon, ele é a maior pontuação do judô, tá? É quando o adversário, ele derruba o outro de forma que as costas dele fiquem no chão, né? Os ombros e as costas fiquem no chão por máximo de 30 segundos. Então, o ippon é a maior pontuação do judô. Já o vazari, ele é uma soma de pontos, ou seja, 2 vazares conquistados significa um ippon. É uma pontuação quando o adversário ele cai com os 2 ombros no tatame. Já o yukon, ele vale 1/3 dos pontos completos. Ele é uma pontuação média no judô. Já o koka, ele ocorre quando o adversário cai sentado. E ele é uma pontuação, é a menor pontuação do judô. Até aí tudo bem. Quem estiver me acompanhando, tá na página 288, tá? Do livro de vocês, no capítulo 1. Quando eu falo sobre regras, eu tenho algumas regras aqui. Primeiro, vocês precisam saber que as lutas, elas são fiscalizadas por árbitros. Então, tem os árbitros e o vencedor da luta é aquele que, ao final da partida, obteve a maior soma de pontos. Então, quanto mais pontuação, mais chance de ganhar. O ganhador é aquele que finaliza o adversário. Como eu disse, como o vazari, ele é uma pontuação que é a soma de 2 pontos. Então, cada vazari, 2 pontos de vazari, significam um ippon, ok? E o ippon é o ponto maior do judô. Eu coloquei aqui para vocês também os benefícios que o judô pode trazer para a nossa saúde. Alguns deles diminui o estresse, é bom para a nossa defesa pessoal também, como para homens quanto para mulheres, aumenta a resistência do organismo, acelera o metabolismo, melhora a capacidade cardiovascular e respiratória, aumenta a flexibilidade, aumenta a coordenação motora e aumenta os reflexos. Então, pessoal, eu falei do kimono e falei sobre algumas regras, mas aí no livro de vocês tem todas elas, tem falando mais sobre o kimono, tem sobre a evolução das faixas que a gente também estudou em sala. Eu passei um vídeo para vocês em sala para vocês estarem entendendo melhor com relação à pontuação e com relação à evolução das faixas. Bom, continuando aí, eu vou passar para vocês depois um trabalho relacionado ao jiu-jitsu e ao boxe e relacionado ao Brasil, todos eles, a origem deles aqui, a evolução deles aqui no Brasil, tá bom? Então, para continuar, quero que vocês peguem aí agora no capítulo 2, tá? Sobre nobre arte, que a gente vai falar sobre o boxe, tá bom? É na página 280 do capítulo 2. Quem estiver me acompanhando aí, pega o livrinho de vocês para vocês ficarem por dentro. Vou fazer também um resumo básico do que a gente já estudou em sala
e logo depois vou passar algumas atividades, alguns trabalhos para vocês estarem fazendo em casa. Vamos lá. Primeiro a gente precisa saber o que é o boxe. O boxe, ele é um desporto de combate que coloca na frente a frente, as duas pessoas para que, de forma de combate, um deles consigam vencer, certo? Então, quando eu falo de boxe também, eu falo sobre pugilismo, porque antigamente o nome do boxe não era boxe, era pugilismo ou pugilato. Na página 282 tem aí falando sobre o termo pugilismo, né, que era utilizado antigamente. Então, esse estilo de luta, ele é praticado há milhares de anos e tem milhões de adeptos e praticantes em todo o mundo. A origem do boxe, ela começa há muito tempo atrás, há 1500 anos antes de Cristo, né? E começou a ser praticado na Grécia e na Roma. E era uma forma de um esporte muito violento e era muito desumano, como a gente já estudou em sala, que eu falei para vocês que eles lutavam até a morte. Então, como era muito agressivo, era um esporte muito mal visto também, ele sofreu algumas alterações ao longo do tempo, já que era um esporte muito agressivo e que os adversários eles se enfrentavam até a morte. Esse tipo de luta ele foi adotado mais tarde pela primeira vez numa Olimpíada. Então, assim, até 668 anos antes de Cristo, né? E o boxe ele também foi utilizado por gladiadores em batalhas em Roma. A gente falou em sala também que eles utilizavam faixas de couro na mão para proteger os dedos e para que amarrassem bem a mão para caso não machucarem mais, né? Já que a derrota só ia quando um caísse no chão ou quando estivesse morto. Aí, pessoal, depois de um tempo, depois de um período que ele ficou bem popular, que ele teve várias evoluções, o boxe começou a se expandir bastante e até a Inglaterra, a partir do século 17 aí, ó, eles começaram a ver o boxe de outra forma. E aí foi uma forma mais de interação. Começou a ser visto como forma de obter dinheiro, e isso foi o suficiente para surgirem novas técnicas. Depois que o inglês, que eu vou falar para vocês, o Marquês de Kingsbury, ele ficou bem famoso, então ele viu que o boxe ele podia entrar de uma forma como técnica de ganhar dinheiro. Então os participantes apostavam uns nos outros até a luta ficar bem conhecida, bem famosa. Depois de um tempo, ele viu a necessidade de regulamentar esse esporte. Ele foi lá, regulamentou ele e começou a ser visto de determinada forma. Por quê? Porque ele mudou algumas regras, fizeram alterações de regras no boxe e ele deixou de ser violento. A partir daí, muda a parte de lutarem até a morte. Então, eles já começam a utilizar luvas de forma que defendesse mais as mãos. Uns exemplos de que o boxe começou a ser visto de outra forma e que foi mudada a forma de ser menos violento, os exemplos que eu trouxe para vocês são esses, ó. Os combates passaram a ser dentro de um ringue, que até então não era dentro de um ringue, e as cordas da forma como é hoje, que a gente conhece, tem aquelas cordas como forma de proteção. Os lutadores começaram a ser divididos por peso e categoria, que a gente estudou em sala, a categoria de peso, tanto das mulheres como dos homens, e até nesse tempo não tinha mulheres lutando, né? Então, eles utilizavam luvas de boxe durante um combate e acabava o boxe e os punhos nus. Então, acabou essa de usar só o couro para proteger as mãos. Eles utilizavam agora luvas corretas para estarem fazendo esse tipo de esporte. E passou a utilizar a proteção nos dentes. O público ficou separado dos atletas. Então, antes era uma bagunça, mas que eles interagiam dessa forma. Hoje é bem mais organizado, como a gente vê, né? Bom, o boxe no século XX. Então, pessoal, o boxe no século XX, ele deu início lá no continente europeu e tudo mais, e foi quando a inclusão dele aconteceu nos Jogos Olímpicos. Até então, muitos nomes, pessoas ficaram muito famosas, que aí tem no livro de vocês, na página 284, que tem exemplos de pessoas, de lutadores que ficaram bem famosos, que os exemplos que eu trouxe de nome aí, que tem até no livro de vocês, tem o Muhammad Ali,
o Teófilo, tem também o Jorge, né? E tem o Jeff Fenech. E outras lendas também, que tem o Mike Tyson, que tem no livro de vocês, que fala sobre a história de cada um deles, né? Como a gente viu no livro, o aparecimento do boxe no Brasil, ele chegou aqui lá no século XIX ao século XX. Então, os primeiros combates, eles foram realizados nas docas de Santos e no Rio de Janeiro, entre marinheiros e europeus. Então, foi quando os europeus trouxeram o boxe para o Brasil. E até então, o estilo de luta começou a ser conhecido e praticado por vários atletas. No entanto, a sua difusão foi lenta. Demorou um tempo para o boxe ser aceito aqui no Brasil, tá? Então, no final dos anos 90, surgiu uma nova promessa do boxe brasileiro, Acelino de Freitas, mais conhecido como Popó. Isso inspirou milhares de praticantes brasileiros, ou seja, o Popó, esse da foto aí, ele ficou bastante conhecido, não só ele, mas tem vários outros nomes também do boxe no Brasil, que ficou bastante conhecido, até as mulheres também entrarem no contexto do boxe e começarem a praticar e serem aceitas. O boxe teve uma grande revolução durante bastante tempo. Ok, pessoal? É um breve resumo, espero que vocês tenham entendido. E obrigada, e a próxima aula da gente regras e pontuações, movimentos e defesas e ataques no boxe, tá bom?